Olá, amigos do YouTube, como vocês estão? Aqui quem fala com vocês é o Wilson. No vídeo de hoje vamos fazer um react barra explicação barra divulgação, ou seja lá como é que eu vou chamar isso, de o novo card game que vai sair, que vai juntar duas das minhas grandes paixões. Uma delas é card games no geral e a outra é Gundam. Isso mesmo que vocês estão vendo, vai sair um novo card game de Gundam lançado pela Bandai, que também é a responsável por lançar os card games de Dragon Ball, One Piece, Digimon e, bem, Gundam também é uma das IPs mais famosas que a Bandai tem acesso, então não é tão surpresa assim ela tentar investir nesse card game. E nesse vídeo nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre esse card game, porque no dia 3 agora tivemos o anúncio oficial do lançamento de Gundam, assim como também tivemos uma pequena conferência para mostrar os detalhes do que vai ser esse projeto. E nesse vídeo, basicamente, eu vou trazer um resumo de tudo isso que rolou. Enquanto eu estou falando aqui, vocês estão vendo aí o trailer que saiu de Gundam, que é incrível, tá muito bonito esse trailer, já dá muita coisa para se falar só aí, mas no decorrer aqui do vídeo nós vamos ter todas as informações que já foram apresentadas sobre o card game. A conferência ela foi conduzida pelo Shohei Taguchi, um famoso caster de eventos de games e tudo mais, e junto dele estava o Hiroto Nashimoto, do departamento de criação de jogos e card games da Bandai. Ele é o responsável e produtor do jogo do Gundam Card Game. Como convidados nesse evento estavam presentes o ator e dublador Kanata Hongo, que recentemente ele fez o papel do Riei lá no live action do Yu Yu Hakusho, e ele também já fez outras adaptações de anime para live action, fazendo alguns personagens, como por exemplo em Fullmetal Alchemist ele fez o Inveja, em todos os filmes do Fullmetal Alchemist ele fez o Inveja. Além disso, ele fez o Armin de Attack on Titan nas adaptações live action que tivemos dessa série. A contribuição dele para a franquia Gundam e a relação dele com a Bandai é que em Gundam Build Fighters ele foi a voz do Mackenzie, um personagem que aparece em um episódio isolado lá, mas ele deu a voz dele lá para esse personagem. Ele usa um custom do Impulse Gundam, inclusive, é bem legal. E, bem, junto dele também estava a atriz e dubladora e ex-idol, diga-se passagem, Kotoko Sasaki. A relação dela com a Bandai, no caso, é que ela dá voz a uma personagem da franquia Love Live Sunshine, a personagem Tsuzuri Yugiri no jogo mobile Link Like Love Live, da franquia Love Live. Ambos são muito apaixonados pela franquia Gundam e foram lá para representar nós, o público, recebendo em primeira mão as notícias sobre o card game. Eles foram reagindo conforme era explicado para ele como funciona o jogo e tudo mais. Foi bem legal, e claramente eles realmente gostam muito de Gundam, porque conforme os comentários iam sendo feitos, eram aqueles comentários muito específicos de pessoas que realmente gostam de Gundam, sabe? Então foi interessante de ver. Dito tudo isso, vamos aqui começar a responder a algumas perguntas do que rolou na live e dividir em tópicos aqui sobre o lançamento desse card game. Começando com a pergunta que talvez seja a mais comum de todas, que é: o que é Gundam? Mobile Suit Gundam é uma franquia de animes e produtos e tudo mais, lançado lá em 1979, criada, escrita, dirigida, roteirizada, desenhada por Yoshiyuki Tomino. Ele foi o pai dessa animação, e desde aquela época pra cá ainda saem coisas novas sobre Gundam, saem animes novos, séries novas, mangás novos e tudo mais. Inclusive esse ano vai sair na Netflix uma animação nova de Gundam, uma produção americana junto com o Japão, que vai se passar inclusive no meio da história lá da primeira série de Gundam em 1979. E Gundam
foi uma coisa muito influente, né? Desde a época que ele foi criado até hoje, ele foi uma coisa muito impactante no cenário, porque sempre existiu animes de mecha, né? Anime de mecha não começou com Gundam, começou muito antes dele, mas Gundam, ele pega a tradição que tinha dos animes de mecha, coloca a coisa própria que ele veio oferecer, e foi tão impactante que ele dividiu o gênero, né? Antes só existia anime de mecha. Depois de Gundam e sua fórmula mais realista, mais relacionável, sabe? Porque Gundam, ele não é só a luta do bem contra o mal, a luta de um robô gigante pilotado por um personagem muito valoroso, sabe? O típico herói de super-herói contra um alienígena malvado que quer a dominação mundial. Não, Gundam bota aí camadas de cinza, fala sobre guerra, fala sobre pessoas com ideias turvas, sabe? Aquele bota o cinza. Antes era tudo muito preto no branco, agora tudo é cinza. Não existe bem e mal, existem intenções, existem planos, sabe? Ideologias e tudo mais. E não necessariamente algo está muito certo ou muito errado, sabe? Os personagens flutuavam entre isso, então deu uma característica muito nova a esse gênero e acabou criando, né, como eu falei, 2 gêneros agora de anime de mecha, que é o Real Robot e os Super Robots. Os Real Robots, que é onde Gundam se caracteriza e muitas outras séries depois dela, é essa coisa realista. Basicamente isso. Quando o mecha, né, que aparece naquelas séries, você tem quase a impressão de que ele poderia existir no mundo real, porque ele se baseia no máximo possível de conceitos da realidade. O Super Robot, por outro lado, que vem da herança aí de coisas como Mazinger Z, Getter Robô e tudo mais, ele se baseia em coisas mais fantásticas, quase mágicas, sabe? Vocês lembram de Garotas Mágicas de Rei Art, né? Elas são meio que isso, também é um anime de robô, e os robôs são literalmente mágicos, sabe? Então tem essa característica que divide o gênero. E o que eu tô querendo dizer é que Gundam foi tão impactante que ele gerou essa divisão de gêneros para criar esse gênero próprio. E, bem, tudo isso é só para contextualizar um pouco, né, do que é Gundam no geral. Eu sei que daria para falar muito mais tempo sobre isso, mas eu não vou me prolongar tanto, porque o que a gente quer saber é sobre o card game. E digo a vocês, esse não é o primeiro card game de Gundam. O primeiro card game de Gundam, ele data de 1988, o nome dele é SD Gundam Card S, e ele, surpreendentemente, continua a ser produzido até hoje. Só que ele é mais um colecionável do que um card game. Eu acho que tem um elemento de jogo nele, eu não sei tão a fundo assim, vou ser honesto com vocês, mas é um card game que sai até hoje. Ele é uns cardzinhos laterais assim, vou tentar botar a imagem aqui na tela para vocês visualizarem, e tem como característica principal, como o nome sugere, né, é ser esse tibizinho, né, dos personagens, dos mechas e tudo mais, né, é bem bonitinho. E depois dele saiu em 99 o Gundam War, que foi só no Japão, eu não me lembro dele ter sido importado para fora do Japão, e ele durou até 2011, ele teve uma vida aí bem longínqua, mais de 10 anos de card game, né? Foi relativamente popular ao ponto dele ter sido rebutado em Gundam War Next A. Eles modernizaram o jogo, atualizaram algumas coisas e tudo mais, e em 2015 ele recebeu mais um reboot, que foi o Gundam Cross War, que foi para agregar as novas séries que estavam chegando e tudo mais. E uma pequena coisa, eu tenho esses cards, né? Olha só, né? Aqui é algum deles, deixa eu pegar algum deles aqui para vocês verem, né? Tem aqui alguns, ó, tá vendo? Bem legal. Deixa eu pegar algum aqui de unidade. Aqui, ó, por exemplo. Tem aqui. Eu uso esses cards até de token quando eu jogo os card games e tal. Infelizmente está em japonês, como vocês podem ver aí, né? Então não tem como eu jogar necessariamente. Mas eu me lembro que isso aqui chegou a sair em inglês, né? Ele saiu traduzido em inglês, mas eu nunca consegui. E eu acabei comprando só para ter na coleção. Mas pelo menos um card game de Gundam eu cheguei a ter fisicamente aqui. Aqui tá as costas do card, né? Para vocês verem como é que era. E ele só durou até 2017, pum,
acabou card games de Gundam, não tínhamos mais card games de Gundam no mercado, porém tem até hoje o card game Battle Spirits, que é um card game que agrega um monte de coisa, muitas franquias, faz muita collab, sai coleções especiais e Gundam tem uma dessas coleções especiais, né? Recentemente teve a coleção de Gundam The Witch from Mercury, né, no Battle Spirits. Então Gundam sempre esteve no cenário de card games, ou como coisa própria ou como collab em outro card game. Dito isso, né, sabendo o histórico de Gundam como card games, vamos à próxima pergunta, que é: quando lança? Ele ainda não tem uma data específica para lançar, porém na conferência foi confirmado que ele vai ser lançado em 2025. Então estamos aí a menos de 3 meses, se bobear, de termos aí o lançamento do Gundam Card Game. Muito ansioso para isso acontecer. Sabendo qual é a data de lançamento, vem a próxima pergunta, que é: quais idiomas ele vai ser lançado, né? Como ele vai ser lançado? Tal qual Dragon Ball, One Piece e Digimon, ele também vai ser lançado em inglês, japonês e chinês. Eles chamam de chinês simplificado, alguma coisa assim, mas ele também vai ser lançado nesse formato, ok? E então fica a pergunta: vai ser distribuído no Brasil? O Brasil não foi diretamente citado na conferência, mas a América Latina estava lá nos planos de lançamento da conferência. Do mesmo jeito que Digimon, Dragon Ball e One Piece é lançado aqui de forma oficial, né, apesar de não ser localizado em português, eu acredito que o Gundam vai ser distribuído da mesma forma. Vai ter o distribuidor oficial, os lojistas vão poder comprar diretamente desse distribuidor oficial, e isso vai fazer com que os preços dos produtos, dos cards e tudo mais deem uma aliviada, né? Todo mundo deve lembrar quando o Digimon estava lançando por aqui, ele estava chegando aqui, mas ele não era lançado aqui oficialmente, né? Então os cards eram caríssimos, os produtos eram caríssimos. Foi ele ser distribuído aqui oficialmente que passou a baratear bastante e tá aí entre um dos card games mais acessíveis do mercado, até perdendo talvez só para Pokémon ou alguma coisa assim. Agora vem a pergunta de ouro, né? Como é o jogo? Né? A gente já viu esses detalhes todos aí que eu falei, agora como é que é o jogo em si? Né? Para nossa sorte, na conferência eles fizeram questão de mostrar um pouco de como que é o gameplay, e eu vou tentar explicar aqui para vocês, na medida do possível, colocando as imagens aqui para ilustrar o ponto, ok? Segundo o que foi apresentado na conferência, o jogo ele pode ser jogado de 2 a 4 jogadores, lembrando um pouco o Commander lá do Magic, né? Você, para vencer a partida, você precisa atacar diretamente o seu oponente. E ele segue mais ou menos o mesmo sistema do Digimon Card Game, que você tem os cards que formam a sua segurança, e toda vez que seu oponente te ataca, ele tira um desses cards da segurança. Em Gundam Card Game, isso vai se chamar barreiras. Quando você tiver suas barreiras zeradas, o seu oponente pode te atacar diretamente e vai fazer com que você perca o jogo, ou no caso, se você for atacante, você vai vencer o jogo, certo? Para jogar os cards, você vai ter um sistema de mana bem parecido com o que é o Hearthstone, e trazendo para os card games da Bandai, parecido com o Dawn em One Piece. Né? Todo turno você vai ter uma carta de recurso extra, até onde eu me lembre, até onde eu vi, melhor dizendo, né? Vai se chamar card de recurso de uma forma ou de outra. Então você vai ganhando um card de recurso a mais, e isso vai permitir que você pague o custo dos seus cards para serem jogados. Uma característica interessante é que nos cards eles vão ter tanto custo quanto level, e o seu level tem que bater com o level do card para ser jogado. Por exemplo, se um card for level 3, você tem que estar no level 3. E para você estar no level 3, você tem que ter 3 ou mais de mana acumulado. No caso, recursos, né? Acumulados. Esse vai ser o seu nível. Aí você, digamos que esse card de level 3 custa 2 recursos para ser jogado. Você pode só virar, né, o custo, como você faz com mana em Magic e tal, para dizer que você usou aquele recurso, joga o card e segue o jogo. Bem interessante, bem legal, porque ele bota
um elemento bem comum de card game, mas dá um pequeno twist, né? Colocando essa coisa de level, que lembra muito o Vanguard, né? O Vanguard também tem essa coisa, que você só pode jogar cards de acordo com o nível do seu Vanguard, que é como se fosse seu comandante, né? Em Vanguard. É bem interessante. Eu tenho uns vídeos aqui de Vanguard no canal, se vocês quiserem entender melhor do que eu tô falando, confiram lá esses vídeos. Todos os decks deverão ser compostos de 50 cards, sendo que tem 10 cards adicionais de recursos. Então, no total são 60 cartas, mas o seu deck principal tem que ter 50 cartas de até 2 cores. Vamos ter sistema de cores, e cores terão suas identidades de gameplay. As cores anunciadas até agora foram verde, vermelho, azul e branco, que são as 4 cores principais da franquia Gundam mesmo, né? Tem todas as unidades e tal, giram em torno dessas cores mais ou menos. Fiquei surpreso de não ter a cor amarelo, achei que amarelo também seria uma cor interessante de ter no jogo, mas por enquanto só essas 4, e o seu deck pode variar entre 2 dessas 4 cores. Como isso vai afetar o gameplay? Não sabemos ainda, mas já fica aí essa informação. Eu acredito que deve funcionar do tipo, se você colocou um card verde e um card azul no seu deck, não tem como você colocar um card vermelho. A não ser que aquele card vermelho deve ter mais pra frente no jogo regra de ouro, né? Que o card contradiz a regra do jogo e tudo mais. Então vai ser isso por enquanto. Deve ser bem simples assim. Então você pode montar um deck monocolor, dual color e só. Quais são os tipos de card? Até o momento foram anunciados 4 tipos de cards diferentes. Tem os Unit Card, que são os mechas, ou para quem é mais familiarizado com Gundam, os Mobile Suit ou Mobile Armors, né? Que é a nomenclatura que se usa, né, na franquia para os robôs. E são os principais meios de ataque, né, durante o jogo. Você vai jogar sua unit, né, e vai declarar ataques contra a barreira do oponente e em seguida diretamente no oponente. Temos os cards de piloto, que aparentemente é onde está a essência da mecânica do jogo. Por quê? Os cards de piloto, eles servem para ser pareados com o card de mecha. É algo mais ou menos assim. Aqui eu tenho um card de mecha e aqui eu tenho um card de piloto. Você pode jogar o seu card de mecha à vontade, né, na mesa, e você pode jogar o seu card de piloto à vontade na mesa. E a qualquer momento você pode pegar o seu card de piloto e parear ele com o seu card de mecha. Isso vai fazer com que o seu mecha ganhe mais status e também ganhe efeitos adicionais que vão estar no piloto. E o melhor de tudo é que esse jogo vai ter enjoo de invocação. O que isso quer dizer para quem não está acostumado com isso, principalmente quem está vendo meu canal mais por causa de Yu-Gi-Oh, né, que não tem essa coisa. Enjoo de invocação quer dizer que o card não pode atacar no turno que ele é invocado, ou ativar efeitos, ou alguma coisa assim. As units por padrão vão ter isso, porém quando você coloca um piloto na unidade, ele não tem mais enjoo de invocação. Então, se você quiser fazer um gameplay mais agressivo, mais intenso, você tem que parear sempre suas unidades com piloto, para assim que elas entram, você já poder usar o card. E é só vantagem você usar esse tipo de coisa. Tem muita camada estratégica entre pilotos e unidades. E tem mais uma coisinha extra também que quase eu esqueci de falar. Qualquer piloto pode pilotar qualquer unidade. O que para nós fãs de Gundam é muito legal, porque dá para fazer umas coisas muito doidas, tipo pegar um personagem que sempre pilotou só um tipo de unidade e botar ele em outra unidade, sabe? Alguma coisa assim. Vai ser bem interessante de brincar com isso. Mas algumas unidades pedem pilotos específicos. E quando isso acontece, ele fica mais forte e tal. Então vai ter muita coisa para ser explorada nessa mecânica. Eu estou muito ansioso para ver isso em ação de verdade. Depois das cartas de piloto, temos as Command Cards, que seriam equivalente às Options em Digimon, ou cards mágicos em Yu-Gi-Oh, como você preferir chamar, que são cards de efeito, né? Vai te dar draw, vai dar boost para alguma unidade, vai fazer alguma coisa assim, entrar na mesa, sair, acabou o efeito. Na conferência eles falam que vai ter mais versatilidades em volta das cartas de comando, mas aí só quando sair pra gente ver como é que isso vai ser efetivamente trabalhado. E por último, e não menos importante, as cartas de base, que eu acho que vai ser o grande diferencial desse jogo em relação a One Piece, Dragon Ball,
Digimon e etc. Você tem lá suas cartas de barreira para te proteger, para não deixar o oponente bater em você diretamente dentro do jogo. As cartas de base são como as naves, né, de Gundam também, que são muito clássicas. Elas vão estar lá para proteger a sua barreira. Então, o cara, para poder bater na sua barreira, ele tem que destruir a base, ou, no caso, antes dele conseguir atacar você diretamente, ele tem que destruir sua base depois de já ter destruído as suas barreiras. Então, vai aumentar, né, o leque de possibilidades de jogada. Vai ser bem interessante ver isso. As cartas de base também têm efeitos. Então, pode ter alguma base que diz, sei lá, o seu oponente tem ataque -1, sabe? Alguma coisa assim. Então, vai dificultar para ele te finalizar só por ter destruído suas barreiras ou alguma coisa assim. Bem legal. Bem, esse é o resumo que eu posso trazer para vocês hoje de tudo que foi anunciado sobre Gundam Card Game. Tem algumas coisas a mais que foi comentado lá no vídeo. Eu vou deixar aqui na descrição tanto o vídeo do trailer quanto o vídeo da conferência, se vocês quiserem ver por conta própria, tá com legenda em inglês. Não legenda em inglês do YouTube, legenda em inglês do próprio vídeo, porque eles queriam realmente que esse vídeo chegasse ao máximo de pessoas possível, né? Então, se vocês quiserem conferir, fica aí por conta própria. E, bem, agora vai ser o momento. O que esperar do jogo, né? O momento das minhas opiniões. Gundam é uma baita franquia. É uma franquia reconhecida mundialmente, já teve no Brasil, sai no Brasil oficialmente os animes e tudo mais, principalmente na Crunchyroll. Como eu mencionei mais cedo, vai até sair um anime novo de Gundam que vai ser distribuído também no Brasil. E tem tanto potencial quanto Digimon, One Piece e Dragon Ball de fazer sucesso por aqui. Eu quero acreditar que vai, né, ser popular, vai ter jogadores, vai ter um cenário competitivo e tudo mais. Porém, eu acho que o que vai realmente chamar a atenção das pessoas não é só porque é Gundam, mas sim por causa do gameplay. Ele parece ser uma versão refinada de todos esses outros card games que a Bandai lançou até agora. Ele é claramente uma resposta à popularidade que o One Piece, Dragon Ball e One Piece tiveram, tanto no Japão quanto fora dele, e eles refinaram essas três mecânicas, né, que são muito similares entre si, né? Então eles meio que refinaram isso tudo e trouxeram o Gundam Card Game. Eu tenho amigos que jogam One Piece, Dragon Ball e Digimon e nem ligam tanto pra franquia em si, né? Eu tenho um amigo aqui em PBTA que joga Digimon comigo, que é o Zé Arthur, e ele mesmo caga pra Digimon, ele não é tão fã assim de Digimon. Mas ele gostou tanto da jogabilidade do jogo, né, que foi o suficiente para atrair ele a investir, a jogar e tal. Então é isso, eu acho que Gundam vai ter como diferencial ser um gameplay muito diferente, muito único, e vai ser o suficiente para chamar as pessoas para o jogo, principalmente pela possibilidade de você poder jogar com mais de uma pessoa, quer dizer, mais de 2 pessoas, fazer um mesão, né, de Gundam Card Game. Isso pode ser muito interessante e bem divertido. Como vai ser esse jogo no Brasil? Como eu digo, não sei, né, só o tempo vai dizer. Eu quero acreditar que vai ser bem popular e, bem, da minha parte, né, eu não posso falar por todos, mas da minha parte, eu vou colecionar, eu vou jogar, nem que seja só por Remote Duel. Caraca, não tenho ninguém para jogar no Brasil esse jogo comigo, não ligo, eu vou jogar com gringo, não ligo também, mas eu faço questão demais de jogar esse jogo, de fazer o possível para comprar box, para comprar estruturais, para comprar card avulso, né, e torcer para a distribuição oficial no Brasil para dar uma facilitada e baratear. Então é isso, galera. Esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Tô muito feliz de poder fazer um vídeo sobre um card game de Gundam. E, bem, lembrando que esse vídeo é feito em parceria com o Mype Cards. Espero que Gundam Card Game um dia esteja lá no Mype Cards. Mas enquanto isso, enquanto ele não tá lá, acessem o Mype, usem o cupom WilsonTCG5 para ganhar R$5 de desconto nas suas compras acima de R$100 em qualquer card game, futuramente em Gundam Card Game também. E lembre-se que tem um Apoia-se aqui no canal. Quem assina o meu Apoia-se está recebendo esse vídeo antecipado, então se você está vendo esse vídeo no YouTube, sabe que você está vendo ele atrasado. Então se você também quiser receber conteúdo antecipado, conteúdo exclusivo, entrar num chat exclusivo também para apoiadores comigo lá no Telegram, só assinar o Apoia-se e contribuir com 2, 5 ou 10 reais, ok? Bem fácil. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo. Tchau!